Então é isso. Então, bom dia. Eu e o Caco vamos dar essa aula junto, é uma aula de matemática, nossa primeira do segundo semestre, então bem-vindos a todo mundo. A gente está bem ansioso para mostrar tudo que a gente preparou para vocês, vai ser bem legal, espero que vocês gostem. E a gente é bem aberto, assim, então que vocês quiserem falar, quiserem tiver dúvida, alguma coisa, sinaliza aí pra gente. E mesmo, sei lá, alguém que ficar com dúvida depois ou for fazer um exercício mais tarde, chama a gente aí no WhatsApp e a gente ajuda aí no que for possível. A gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Quer falar alguma Boa. coisa, Kaki? Vamos lá. Não, não, eu acho que você falou tudo aí. Vamos embora. Vamos embora. Então, essa primeira parte aqui, esse primeiro slide, eu queria falar para vocês o que sobre a matemática, né? Tipo, a matemática é aquele negócio que todo mundo fala, eu odeio, eu não gosto de matemática, então a matemática é muito difícil, não é um negócio para mim e tal, mas o que a gente queria passar, a mensagem que a gente queria passar aqui é que, na verdade não, que na verdade ela é um negócio para todos, que você é um raciocínio que você desenvolve, né? E é um negócio que tá em tudo, né? A matemática, ela para tudo que você olha, e vocês vão ver aqui nessa aula como vai ser. A gente tem um exemplo daqui a pouco, que como para tudo que você olha, para tudo que você tá vendo e fazendo no seu dia a dia, é matemática. Então, mesmo contas básicas, às vezes no mercado, ou alguma coisa no bar, para você rachar, ou fazer uma proporção, ou alguma coisa disso, você sempre está praticando matemática. Então, se você está praticando isso todo dia, é só você continuar praticando assim, mais um pouquinho todo dia, que você acaba entendendo que você não vai ter mais essa dificuldade. Então, é por isso que esse estudo 100% do tempo, né? Então, a matemática é um negócio que te acompanha a vida toda. Então, uma linguagem, uma habilidade bem legal, né? Para você ter, e para você vai criando ela, você vai desenvolvendo ela conforme você vai percebendo essas coisas acontecendo. Então, a matemática não é um negócio que, sei lá, que você não, que é um negócio que você está constantemente em contato, entendeu? É um negócio que você está sempre ali. Você quer adicionar mais uma coisa, Kaki, também? Não, acho que só avisando todo mundo assim, que quando vocês quiserem falar, podem falar, abrir o microfone, mandar no chat. Eu tô olhando o chat aqui. Isso. Mas é que é isso, a gente vai. Muitas pessoas elas falam que elas começam a ter dificuldade em matemática muito cedo, assim, né? Quando começa a entrar número decimal, número negativo, fração, e aí a partir daí vai meio que uma bola de neve, né? Porque aí uma coisa vai impedindo que aprenda a outra direita, e aí a pessoa perde muito contato com a matemática, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é criar uma base muito sólida da matemática básica para todo mundo, porque se você tem a matemática básica forte, qualquer coisa que você vá estudar mais adiante, vai se aprofundar na matemática, vai ser muito mais simples. Isso. Então, pode seguir, Léo. Beleza. Alguém tem algum comentário? Quer comentar alguma coisa aí que já passou ou não? Se gosta de matemática, se odeia Se matemática. gosta, se não gosta, se está apreensivo com as matérias do semestre. Ó, o Igor falou que não gosta. Não, mas vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho. E é o que o cara falou, né? Criar essa base assim da matemática bem forte, porque se você tiver essa base, você consegue. Vocês vão ver que vocês conseguem avançar bem rápido nas coisas, vocês conseguem aprender com menos dificuldade, né? Foi o que o Caco falou, às vezes você perde um pouquinho e já acaba deixando para lá, né? A Renata falou que gosta, mas que não consegue lidar bem, né? Então também tem isso. Boa, legal, gente. Pode ir, Léo. Legal, vou lá. Então, a primeira pergunta é isso aqui, para ver se dá uma ajuda, né, uma desmistificada aí, já para vocês quebrarem a cabeça.
O que essas três imagens aí têm em comum? Vocês podem me falar aí, eu vou esperar algumas respostas. O que essas três imagens que vocês veem aqui, vocês podem notar que tem coisas em comum? Essa eu não teria acertado, mas o Kaki botou, vamos lá. Ó, o Igor aqui falou ângulo. A Renata também falou ângulo. Tô louco. Acho que eu que tenho as dificuldades, então. É isso mesmo, gente, é ângulos. Vocês estão certinho. Aqui a gente tem aqui, né, eu tô sem o pointer, não apareceu aqui para mim, Kaki, mas dá para ver o mouse, dá para indo? Sim, sim. Beleza. Então aqui a gente tem um ângulo, né, esse ângulo aqui de menor que 90 graus, vocês estão certíssimos. Esse aqui é um ângulo de 90, né, no canto do monitor, esse ângulo aqui. E esse ângulo maior que 90 graus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de ângulos, a aula toda, vocês vão ver que ela vai permear toda a aula, e aí esses ângulos eles têm alguns nomes, né? Então esses ângulos, o ângulo menor que 90 graus, para todos eles menores que 90 graus, se chama ângulo agudo. O ângulo aqui, que é um ângulo reto, né, que é o ângulo de 90 graus, exatamente você vê que ele é retinho, então a gente chama ele de ângulo reto mesmo. E o ângulo maior que 90 graus, ele não vira o agudo, ele é o contrário do agudo, ele é o obtuso. Então temos aqui os ângulos obtuso, o agudo e o reto. Temos esses três nomes para os ângulos. Vocês estão anotando tudo direitinho aí? Vocês estão com papel e caneta? Quer que eu deixe um tempo no slide para vocês anotarem ou quer que já pode ir passando? Precisar desse feedback aí para vocês. Tem bastante interação na aula de matemática. Alguém respondeu aí, Kaki, ou não? Pode seguir? Pode seguir. Vou seguir, então. Aí a gente tem, além desses três ângulos aqui que eu mostrei para vocês, de 90, maior que 90, o 90, você vê que 90 é sempre o pivô, né, para dar o nome. Então, se é igual a 90 é reto, se é maior, se é menor, é de um jeito ou de outro. Mas tem outros ângulos que a gente considera bem importante também, que são esses ângulos de 180 graus, de 360 graus. O Kaki aqui pensou também num negócio legal, que não sei quem anda de skate aí, mas é um negócio bem legal, assim, que são as manobras do skate mesmo, né, de 180 e de 360 que falam. Então, essas manobras vêm daqui. Então, o que é o 180? Você tem aqui a posição do skate aqui retinho, que o cara tá andando lá em cima, na hora que ele vai dar a manobra, ele vai dar os 180 graus, ele faz assim, né? Ele gira o skate 180 graus e cai em cima de novo. Então, vira nisso aqui. Então, o 180 é esse. E o 360 graus é quando ele gira o skate todo lá, dá um giro inteiro, dá os 360 graus também. Então, tem esses dois ângulos também importantes, que acho que é legal vocês lembrarem deles, que é o 180, que é uma meia volta, e o 360 graus, que é uma volta inteira. Beleza? Beleza. Então, agora aqui o próximo tópico. Pode falar. Não, pode ir. A galera tá entendendo. Tá indo bem. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode falar que a gente explica de novo, tenta explicar de outra forma, não tem nenhum problema. Isso, a melhor coisa. Aliás, é vocês pararem, porque a gente quer que todo mundo tenha a mesma ideia. Bom, então eu vou lá. Qualquer coisa você vai me parando aí, cara, que vai dando toque. Sim, pode deixar. Beleza. Então, os ângulos têm essas coisas, né? Então a gente tem os nomes deles, eles estão em todos os lugares, eles, como a gente mostrou aqui, tá até na manobra do skate, então não dá para negar, né? Tá no monitor, tá em tudo quanto é lugar. E eles têm algumas propriedades, né? Uma das propriedades deles são o ângulo oposto pelo vértice. Então a gente tem aqui um ângulo oposto pelo vértice. Se você tem um ângulo aqui que seja um ângulo, qualquer ângulo, tá? Pode ser um ângulo agudo, pode ser um ângulo reto, qualquer tipo de ângulo, você vai botar ele aqui. Se você botar um espelho, por exemplo, espelhar essa reta, então essa reta ela vai vir para cá, tal. Ele vai fazer um outro ângulo aqui, certo? Nesse espelho. Esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo anterior. Então, sempre que você vê um ângulo oposto pelo vértice, assim, que a gente chama, então esse aqui é um vértice, né? Sempre que você vê esse ângulo aqui na pontinha, para outra ponta ele vai ser igual a esse mesmo ângulo.
Beleza? Isso aqui é importante, vocês vão ver que como é importante isso daqui, às vezes parece bobo, às vezes também não pegou, mas isso aqui é um negócio legal que todo mundo tenha falado aí que entendeu, porque usa muito em muitos exercícios. Você sempre vai ter um ângulo oposto ali que você vai conseguir tirar aquele ângulo, e aí você vai ver que o exercício desanda, você consegue calcular tudo, é bem legal, assim. Então, sempre que você vê um vértice, que é esse encontro aqui, esse aqui é um vértice, né? Esse encontro dessas duas retas formando o ângulo, sempre que você vê isso, você vai saber que no outro lado dele, prolongando essas retas, você tem o mesmo ângulo. Certo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? A tela tá piscando aqui, para mim tá piscando aí para vocês também? Não, aqui tá direitinho. Beleza. Então vou seguir. Tá tudo certo, ninguém tem dúvida? Vou lá para o próximo. Então já foram alguns conceitos aqui. O ângulo oposto pelo vértice, o nome dos ângulos, e que a matemática está em todo lugar. E aí aqui a gente tem uma figura, né, que é a figura que leva até o ângulo no nome, né, que é bem importante aí para nossa aula, justamente para levar essa figura no nome, que é o triângulo, né? Pelo nome dela, você já sabe, ela tem 3 ângulos, essa figura é definida por isso, ela tem 3 ângulos, então tem um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, então é um ângulo aqui e um aqui em cima, né? E a gente tem classificação de vários triângulos diferentes na matemática, né? Então, aqui não tem muito o que falar, né? Eu peço até a ajuda do CAC depois, mas aqui, por exemplo, então a gente tem 2 tipos de classificação, a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos mesmo, que é o que a gente está falando hoje. Então, a classificação do triângulo quanto aos lados, a gente tem os triângulos que têm 3 lados iguais, os triângulos com 2 lados iguais, os triângulos com 3 lados completamente diferentes uns dos outros. Vocês fizeram, espero que vocês tenham feito aquele triângulozinho que a gente pediu para vocês fazerem na folha de papel hoje. Não importa qual tipo de triângulo vocês fizeram, a gente vai conseguir fazer o experimento hoje depois, vai ser bem legal. Então a gente tem esses, só para lembrar do papelzinho, vocês trouxeram, já deixar aí do lado, tá? Então a gente tem aqui a classificação quanto aos lados, o triângulo de 3 lados iguais se chama equilátero, então aqui é se você separar a palavra para você sempre lembrar, então são lados, né, o látero igual, então equilátero, lado igual, né? Então são os 3 lados deles são iguais, para 2 lados iguais a gente chama de isósceles, aqui eu não sei a formologia da palavra, não lembro realmente, vai ter que dar, não sei se o CAC lembra também. Tá bom. E os 3 lados diferentes se chama escaleno, que é o nome mais diferente mesmo que a gente tem aqui. Vai lá. O ISO, ele vem de igual também. Na verdade, é que eu... mas eu não sei tanto assim de grego, né? Hoje a gente vai aprender bastante sobre grego. Eu acho que o ISO, ele tem a ver tipo, com equilíbrio, assim. Por isso que eu acho que são tipo 2 iguais só, né? E o equilátero é tudo igual. Isso, que vem lá da química também, a gente tem os isótopos, enfim. Exato. Mas vocês conheciam já a classificação? Lembravam? Vocês, quando viram o triângulo, já tinham percebido qual que era cada? Ah, tá. A Renata e o Igor já sabiam. Então, vocês sabem quais que são os triângulos da outra tabela, então, né? Quando você classifica ângulos. Já souber, eu já quero que fale o nome para mim, então, porque... Ficar escrevendo... Por enquanto nada. O Igor falou que sabe, mas não falou o nome ainda, Igor. Não, mas vamos lá, eu vou passar aqui. O negócio que eu só queria dar um recado também, pessoal, é que o nosso intuito aqui é a gente reforçar essa base matemática mesmo. Então, para quem já sabe o nome, já não sei o quê, não, aguenta aí, tenha paciência, a gente vai chegar no seu ponto também. Então, é só para deixar todo mundo no mesmo barco, tá?
Vamos lá, então a gente tem essa classificação quanto aos lados e esses nomes aqui que vocês já pegaram, né? Quanto aos ângulos, vamos lá. Então a gente tem aqui, como vocês podem ver, 3 ângulos, como o Kaki colocou. Tem um ângulo obtuso, né? E o ângulo reto, né? Então a gente tem aqui o... São 3 ângulos agudos. Foi o corretor, né, Kaki? Uhum. Então vamos lá. Aqui são nomes até que, para falar a verdade, eu não vejo usando muito esse acutângulo. Geralmente o pessoal fala mesmo 3 ângulos agudos, ou essa classificação de lados eu acho que é mais usual, né, Kaki? Essa daqui é só mais para o ângulo reto mesmo, talvez no obtuso aparece bastante. Então, esses nomes aqui, esses dois aqui a gente geralmente não ouve tanto, mas esse aqui é o mais importante de todos. Um dos triângulos mais importantes que tem, acho que é o retângulo, esse triângulo retângulo que a gente chama, que tem esse ângulo reto aqui. Esse daqui usa muito, muito, muito. Então, esse aqui é um triângulo bem importante. Esses outros dois nomes já não usa tanto assim, mas é bom vocês terem anotado, saberem que existe, dar uma lembrada, se vocês verem alguma prova, alguma coisa, falar, cotângulo, eu sei que é aquele de ângulos diferentões lá, desses ângulos diferentões, já desenhar o triângulo lá, entendeu? Então a gente tem aqui, pode ir lá. A gente só não tá vendo o seu cursor. Tá. Deixa eu ver se consigo apresentar novamente. Tá vendo agora ou não? Não. Não. Eu não sei porque não tá aparecendo para mim aquela... A caixinha, sabe? De ferramenta aqui. Embaixo, né? Quando eu faço essa bolinha aqui, vocês conseguem ver? Isso sim. Legal, então eu vou seguir com a bolinha. Qualquer coisa você me ajuda depois, cara, aqui na apresentação. Sim, só duas coisas que eu acho que seriam legais falar é da simbologia do ângulo reto, né? E como que é os ângulos no equilátero e no isósceles. Os ângulos no equilátero e nos isósceles, isso é verdade também. Aqui no ângulo equilátero, triângulo equilátero, a gente tem, como tem os 3 lados iguais, a gente tem os três ângulos iguais também. Então, os 3 ângulos aqui são iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma... Você vê que a reta, ela está fazendo... como ela tem o mesmo tamanho, ela faz igualzinho aqui o ângulo dela. Aqui são 3 ângulos iguais. Já vou comentar daqui a pouco sobre a soma desses ângulos e qual ângulo que fica aqui quando eles são 3 iguais. A mesma coisa aqui no isósceles, tá? Como ele tem 2 lados iguais, que são esses dois aqui, que a gente marca pela retinha, né? Então, fica marcado aqui, você vê pelos 2 lados iguais, são essas retinhas aqui, e esse aqui é o diferente. Então, ele também forma os ângulos iguais aqui nesses dois ângulos, tá? Mas aqui são só 2, e aqui aqui no equilátero são 3. Tá bom? E aqui, como esse daqui, esse escaleno, ele é diferente, ele também forma uns ângulos diferentes aqui, porque as retas são de comprimentos diferentes e elas formam uns ângulos diferentes aqui. Beleza? Mais alguma coisa? Tá todo mundo entendendo? Alguém quer parar em algum momento? Acho que nada, ó. Vamos. Tá. Deu para anotar tudo aí. Acho que qualquer coisa, acho que você vai depois também os slides, né, para eles conseguem dar uma olhada depois. Uhum. E sempre a gente está sempre disponível, tá? Vocês podem falar com a gente depois. Isso. Falando nisso, eu vou mandar agora no grupo, gente, uma foto que tem os contatos de todos os professores de matemática. Né? Boa. Porque não é apenas eu e o Léo, tem também a Gabi, o Drico e o Pedro. E aí, sempre que tiverem alguma dúvida, quiser alguma ajuda com algum exercício, pode mandar mensagem para qualquer um de nós que a gente ajuda. Veio uma mensagem aqui, o Léo, do Igor, que ele não entendeu o obtuso. O ângulo obtuso, né? Vamos voltar aqui. O ângulo obtuso é a classificação aqui do ângulo. Então, ele tem todo ângulo que for maior que 90 graus,
É que eu estou sem a canetinha aqui, mas deixa eu ver um jeito. Então, por exemplo, aqui. Todo ângulo que for maior que 90 graus, então, essa cor ficou horrível, mas vamos com ela. Ele... Opa. Então, por exemplo, esse aqui é um ângulo reto, que é 90 graus, né? Esse aqui é o ângulo agudo, que é fechado. E a gente tem, por exemplo, se eu desenhar aqui assim, ó, esse ângulo aqui, ele ficou bem aberto, você tá vendo? Ficou muito aberto. Esse aqui é um ângulo obtuso, beleza? Essa é a classificação lá dos ângulos. Beleza, entendeu. Beleza? Aí é exatamente isso. E aí, vamos lá na classificação do triângulo. Esse obtusângulo. Então a gente tem aqui um triângulo de ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui mais aberto, é maior do que 90 graus. Você está vendo que esse aqui é um 90 e esse aqui é maior. Quando a gente tem esse ângulo aqui maior que 90 graus, os outros até são agudos, mas a gente tem esse obtusângulo. E esse aqui são 3 agudos. Esse aqui, acutângulo, são 3 agudos. E esse obtusângulo, que é do obtuso, tem esse ângulo obtuso aqui, que é maior que 90 graus. Beleza? Acho que fechou, né? Tinha tirado a dúvida lá da classificação. Isso, pode seguir. Vamos lá. Então, agora é a hora de vocês pegarem aí esse triângulozinho com desenho. Tem que estar marcadinho aqui, bonitinho para vocês, os ângulos aqui. Só marca de uma cor diferente para vocês fazerem uma demonstração, que aí eu vou falar para vocês já o que vocês vão fazer. Então, acho que vocês já deixaram preparado, né? Eu vou até parar a apresentação para poder mostrar o webcam aqui, o meu triângulozinho também. Então, beleza. Eu tenho aqui o meu triângulo também, ele está marcado aqui, ó, X, Z e Y. Acho que está até ao contrário na imagem por causa da webcam. Então, todo mundo pegou? Beleza. O Igor já falou. Beleza. Bom, vamos lá. Então, o que é aqui? Aqui eu tenho o meu triângulo. Meu triângulo, eu cortei ele de qualquer jeito. Você pode cortar o triângulo de qualquer jeito, não importa. Nem medi, não sei se ele tem 3 lados iguais, não sei qual a classificação dele, mas a gente tem aqui no meu triângulo. Então, a dobradura que eu quero que vocês façam é a seguinte, assim, ó, você vai pegar, ele tá, olha lá, o cara tem um outro tipo de triângulo. O meu triângulo é totalmente diferente. Isso. E aí eu nem desenhei, eu nem fiz a dobradura ainda, então eu tô confiando aqui com vocês que vai dar certo também, vamos lá. Então aqui a gente tem esses desenhos, né? A gente vai virar aqui para o contrário para poder aparecer depois o resultado. Você vai pegar uma ponta dos triângulos e vai jogar ela aqui, ó, bem na base. Tem que ficar bem retinho. O que tem que acontecer é que essa linha aqui, ó, ela tem que ficar paralela com essa daqui, com a base, beleza? Então você vai jogar ela, vai fazer assim, ó, e não pode ficar dançando aqui, ó, tem que ficar, isso aqui tem que ficar paralelo e com essa daqui, tá bom? Então vou fazer a dobradura aqui bonitinho. Beleza. Sou muito ruim em coisas manuais, mas aqui. Ficou retinho aqui. E aí ficou retinho com essa parte aqui, né? Então, beleza. Então, aqui já dá para ver o primeiro ângulo X. E a gente vai dobrar. Agora, a próxima dobradura que a gente vai fazer é pegar outra pontinha e colocar aqui juntinho. Entendeu? Vai colocar outra ponta, vai botar juntinho. E aí ela encaixa direitinho, assim. Isso, ela sempre vai encaixar por causa do triângulo. Então ele vai encaixar aqui bonitinho. Aqui, ó. Beleza? Olha lá, o Caco já terminou dele. Então você vai fazer isso com as duas pontas. Beleza, pessoal? Então, beleza, eu fiz uma ponta, fiz a outra, agora eu vou fazer a terceira ponta, vou colocar juntinho também. Vocês vão ver que ela encaixa direitinho, não importa qual triângulo você tem, ela sempre vai encaixar. E aí até o que a gente fala que a matemática está em todo lugar e ela não muda, né? Não é um negócio que vai mudar, mas ó que bonito que fica.
Vai ficar as 3 pontinhas aqui juntinho. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? E aí é o que eu quero falar para vocês. A gente tem aqui o triângulo. Vamos lá. Alguém fez aí? Vocês fizeram? Ninguém fez? Eu estou fazendo aqui sozinho? Como é que é? Se quiser ligar a câmera aí para mostrar pra gente, ia ser legal. Ia ser bom, ia ser legal isso aí. Só se quiserem. Uhum. Acho que a galera tá acordando ainda, Léo. Ó, o Igor... Não deu muito certo. Por que, Igor? Não, te falar que eu sou horrível com coisas manuais, né? Com trabalho manual. E a minha dobradora também ficou linda, não? Fala aí, Igor. Você tá com o microfone mutado. Ele gostou. Aí. Vou mostrar aqui, vou virar a câmera aqui. Mostra. Cadê onde se virar? Dá pra ver? Dá pra ver sim. Ficou uma pontinha a mais pra fora, né? Sim. Não, mas tá certo, tá bom. Já vai dar pra você ver mais ou menos o que a gente quer dizer. Que acho que de repente foi esse negócio da paralela aqui que não ficou direitinho. Mas ó, vamos lá. Aí você consegue abrir e deixar depois um caderninho bonitinho, coladinho. Aqui a gente tem os 3 ângulos do triângulo, né? Cada um. Na hora que o que eu quero mostrar com isso daqui é que se você somar esses 3 triângulos, juntar eles 3, igual a gente fez na dobradura, ele forma um ângulo só de 180 graus. Então tá vendo que esses 3 aqui juntinho, ele forma 180, tá? Então isso tudo aqui que a gente fez, essa demonstração, para qualquer tipo de triângulo, para qualquer um, você vê que a soma dos três ângulos do triângulo dá 180 graus. Então aqui está mostrado para vocês, sem nenhuma conta, sem ficar brincando com XYZ, sem ficar nada, a gente consegue mostrar para vocês, pegando na mão, que realmente, tipo, se você somar os 3 ângulos do triângulo, vai dar o ângulo 180. Isso para qualquer triângulo. Então isso daí também é outro truque aí que vocês conseguem usar bastante em qualquer exercício depois. Então a gente já tem 2 truques, que é o ângulo oposto, e esses são dos ângulos internos da 180. É bem legal isso daí. Então a gente tem aqui, ó, exatamente isso, que se a gente somar os 3 ângulos aqui, ele vai dar 180 graus, tá? Todo mundo pegou a ideia, sacou direitinho? Aí eu queria voltar só um pouquinho aqui nos slides, e aí o Kaki me ajuda aí, Kaki, no tempo, só para... Tá, são 9h35 agora, acho que como a gente começou 5 minutos atrasado, dá para até umas 10. Então tem mais 25 minutos. Tá, acho que tá tranquilo. É só eu não empolgar na última parte lá, que tudo bem. Então, o que eu queria falar aqui para vocês? O equilátero, né? Se a gente pegar o equilátero, esse triângulo aqui, ele tem 3 lados iguais, e como eu falei para vocês, ele tem 3 ângulos iguais, né? Então, qual que é esse ângulo aqui do equilátero, né? Que ele vai ter? Se os 3 lados dele são iguais, e a soma aqui, a soma dos ângulos são 180 graus, então isso aqui é x mais x mais x, né? Seria a mesma coisa, que são 3 ângulos iguais. Aí fica, vamos colocar aqui, eu vou só fazer um negócio para vocês ao vivo. Então ficaria x mais x mais Quem x. sabe faz ao vivo. É isso. Igual o Faustão aqui, tamo junto. Aí isso daqui ficaria 3x é igual a 180 graus. Beleza? E aí isso aqui ficaria x igual a 180 dividido por 3, que a gente vai passar esse 3 aqui desse lado para o outro lado. E aí a gente fica com x igual a 180 dividido por 3. Então a gente tem x igual a 60 graus. Então lá naquele ângulo equilátero, no triângulo equilátero, que os 3 ângulos são iguais, a gente descobre, por essa demonstração aqui de que os ângulos internos dão 180, a gente descobre que todo triângulo equilátero vai ter um ângulo de 60 graus interno. Todos os ângulos são de 60 graus aqui no triângulo equilátero. Beleza, gente? E aí, isso que o
que o Léo fez agora, ele resolveu uma equação, né? Isso, isso. E que é algo assim fundamental para todo tipo de conteúdo de matemática, né? Desde geometria, qualquer coisa. E aí a gente, semestre passado, a gente falou bastante sobre essas questões mais básicas, então, equação, regra de três, porcentagem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida com isso, tem muitos vídeos lá no canal nosso do YouTube, tem alguns vídeos pequenininhos que a gente foi gravando ao longo do primeiro semestre, e tem a aula de revisão do primeiro semestre, que nela a gente fala de todos os conteúdos que a gente falou no primeiro semestre. Então, para quem ainda sente que está um pouco inseguro com essas coisas mais do começo, assiste lá que eu acho que dá para pegar uma noção boa. Qualquer coisa também pode dar um toque aí, fala, eu não entendi isso daqui, fala agora que também a gente entra em contato com vocês depois, a gente manda no WhatsApp, manda o vídeo certo, já manda a teoria, a gente já fica um tempinho junto aí, isso aqui não tem problema, a gente está aqui para ajudar vocês mesmo, como eu falei, tá? Então, qualquer dúvida disso daqui, assiste lá os vídeos, fala com a gente agora, já fala, não entendi essa parte, a gente já anota o nome e tamo junto, a gente vai trabalhar isso daí, tá? Ou podem falar com os tutores de vocês também. É uma boa. Então, mais ou menos isso aqui, beleza, gente? Vou apagar só, tá? Para não ficar aqui estragar esse slide lindo. E aí a gente tem o nosso primeiro exercício aqui, que a gente vai fazer a aplicação de algumas coisas aí que a gente viu, tá? Nessa aula. Acho que já pode começar direto, né? Acho que não... Vou lendo o exercício aqui junto com vocês, tá? Então, sabendo que os lados AC e BC são iguais, calcule os ângulos X, Y e Z. Então, vamos olhar aqui. Ele falou aqui para mim, sabendo que os lados AC, então a gente tem os lados AC. Tá vendo meu cursor dessa vez ou não? Não. Não? Tá, eu vou usar a bolinha. Então, aqui a gente tem um A e aqui a gente tem um C. Então, esse aqui é o lado AC. Ou acho que você pode fazer fora do modo de apresentação, que aí você vai escrevendo, né? Legal, isso aqui dá para ver então. Então a gente tem aqui o lado AC, tá? E o BC, esses dois lados são iguais. Então aqui o que já diz pra gente? Qual que é o tipo de triângulo que a gente tem aqui? Fala aí para mim. Pessoal? Igor, Renata. Quando a gente tem os dois lados iguais aí que vocês anotaram, tá aqui nesse slide já, ó. Os dois lados iguais, ó, sabendo que os lados AC e BC são iguais, qual tipo de triângulo a gente tem aqui? Quase dá para ler aqui. Ó, o José Caio falou reto e o Rian falou isósceles. Aí tá. Vai esperar mais um, vamos lá. Vou voltar aqui na classificação, hein, ó. Dois lados iguais. A Renata também falou isósceles e o Igor também. Isso, esse aqui é o isósceles. Quando a gente está em classificação pelos lados, a gente tem os ângulos isósceles, tá? O ângulo retângulo, foi o retângulo que falaram, né? Isso. Ele é bem importante, realmente, mas ele nem sempre ele vai ter os lados iguais, esses dois lados iguais aqui. Ele pode ser mais longo, esse daqui, esse aqui ser menorzinho. E aí depois a gente tem um tal de Pitágoras aqui, nesse ângulo aqui aplicado aqui, vai ser, também é bem legal. Mas ele não é esses isósceles. Os isósceles é esse daqui, que são os lados iguais mesmo que esses dois aqui. Então a gente tem aqui um triângulo isósceles, né? E o que eu tinha comentado para vocês Léo, Oi. O Nathan perguntou se todos esses triângulos têm 180 graus. Todos, absolutamente todos eles têm 180 graus. Todos, A soma dos três ângulos, né? Isso. Ele perguntou já 180, ele já até sacou essa ideia, você vê como já pega. Então, realmente, todos eles, a soma de todos esses triângulos, todos os ângulos do triângulo são 180 graus, inclusive para o ângulo reto, tá? Então, dá para você ir percebendo algumas coisas aí conforme eu falei, por exemplo. Então, tipo, quando tem três lados iguais, o ângulo é 60 graus. O ângulo é 60 graus quando tem três lados iguais. Quando tem um ângulo reto, como que ficam os outros dois ângulos? Então, a gente tem sempre umas sacadas aí para ter, para esses triângulos aqui. O triângulo é bem legal de trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguma dúvida? Algum comentário aí? No chat? Não, acho que não. Pode não? ser.
Tá, vamos lá. Então, como aqui são dois lados iguais, o que a gente já pode tirar disso daqui para a gente descobrir x, y, z? A primeira coisa é que esse lado aqui é igual, né? E ele está fazendo ângulo com essa base aqui. Então, a gente tira aqui os dois ângulos no isósceles, eles são iguais, por causa daquilo que eu tinha falado. Então, esse x aqui, ele também é 70 graus. Isso ficou claro? Deixa eu diminuir a letra aqui, para ficar bonitinho. Aí. Vocês entenderam? Como os lados são iguais, ele tem que ter pelo menos dois ângulos iguais. Quando são três lados iguais, ele tem que ter os três ângulos iguais, igual eu tinha comentado. Quando são três lados diferentes, ele vai ter todos os ângulos diferentes, porque essas retas elas vão formar ângulos diferentes. Então, conforme eles são iguais ou não, ele vai fazer isso aqui. Então, a gente tem o isósceles igual aí esses dois ângulos, porque essas duas retas são iguais. Tá certo, gente? O Igor perguntou se você descobrir o lado AC, se você descobre o lado BC também. Sim, dá para fazer isso. Isso daí já é um negócio que eu acho que já está mais ou menos nos próximos slides, eu vou comentar um pouquinho com vocês, mas dá para fazer isso sim, tá? Não é o assunto principal aqui da aula hoje, mas dá para fazer, tá? Tem uns negócios legais aqui, bem diferentes, que a gente preparou. E aí, beleza, seguindo o exercício. Mais algum comentário, pessoal? Alguma coisa? O Natan, ele falou já quanto que é o Y aqui. Ô, louco, monstro. Já calculou, já. Quer explicar para todo mundo, Natan? Como que você fez para calcular o Y? Não. Tá certo, tá bom. Mas se quiser, gente, quiser falar, pode falar, tranquilo. Abre o microfone aí e mete bala. Tá, ele falou que tá com vergonha. Não precisa ter vergonha não, mas tudo bem. Ele falou aqui que 70 mais 70 é 140. E aí... Perfeito. E aí o que sobrou é 40 graus. Perfeito. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Lembrando aqui que a ideia é que a gente era pra gente estar na mesma sala, né? Devido à pandemia, a gente não tá no mesmo lugar. Mas, gente, levanta a mão, vamos falando. A gente tá tendo essa interação mesmo, então acho legal de vocês também falarem, né? Ouvir a voz de vocês, acho que é legal. Não fica com vergonha, não. Vamos embora. Então, vamos lá. Então, é exatamente isso que o Ian? Natan falou, desculpa. Foi exatamente isso que o Natan falou. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de todos os triângulos é 180, né? Vamos construir esse raciocínio aqui. Se a gente tem dois ângulos que são 70 graus, vou substituir aqui. Então, por exemplo, esse ângulo A é o X. Esse ângulo A é o X, né? A gente vai vir aqui e vai colocar os 70 graus no lugar. Beleza. Esse ângulo aqui é o X. Então, esse ângulo aqui, coloca como se fosse o Y, por exemplo, substitui ele lá. E a gente só tem um ângulo para descobrir, que é o Z. Nossa, eu troquei todas as letras, né? Agora que eu vi. Troquei todas as letras, desculpa, gente. Mas é isso aí, ó. A gente substitui tudo, tá? Substitui o X aqui no 70, substitui o que está sobrando, que é o SZ assim. No 70 fica o Y para descobrir, beleza? Acho que eu corrigi agora, tá? Foi mal. Só tira o Z de cima, só para não confundir, acho. Que aqui tem em um cima, outro Z. É. Vamos colocar qualquer letra aqui, não importa. Só para ficar aí. Então, tá bom. Então, a gente tem aqui construindo esse raciocínio aqui de colocar os ângulos. A gente somando os dois... somando os dois ângulos aqui, fica 70 mais 70, vai ficar 140 graus, mais o ângulo que sobrou lá, que a gente não sabe, vai dar os 180 graus, né? Então, isso aqui é o que o Natan falou. A gente vai pegar esse aqui, eu estou resolvendo como se fosse, igual o Caco falou, como se fosse uma equação, né? Então, a gente passa os 140 graus para o outro lado, e a gente tem que o y é 40 graus, tá? Mas aqui é fácil você perceber, então, tipo, quanto
ângulo que falta, se a gente já tem 140, quanto ângulo que falta aqui para chegar no 180? Né? Faltam 40 graus, beleza? Então aqui a gente já sabe que o y é 40 graus. Opa. Então, qual que é o último ângulo lá, o ângulo Z? Quanto que é? Vocês sabem me falar? Acho que vocês sabem já, né? Alguém tem um chute aí? Pode falar pra gente já. Ó, Rian falou 40. Pô, O Igor também 40. então, vamos lá, é isso aí. Vocês já acertaram esse slide aqui do ângulo oposto pelo vértice, né? Que eu falei que era um truque que era bem legal. Então a gente tem esses truques aqui, essas coisas que a gente consegue perceber nos triângulos que ajudam bastante. Então, esse daqui é um vértice, né? Então, na hora que você vê que alongou aqui isso daqui, ele espelhou pelo vértice e virou também o mesmo ângulo que é o outro ângulo do outro lado. Aqui 10. Beleza? Então é exatamente isso. Então aqui ficou fácil da gente descobrir todos os ângulos através dessa matéria aqui que a gente deu hoje. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Algum passo aqui? Ficou com dúvida na equação? Deu para perceber que faltava 40 graus ali? Ou não concordou que os 70 graus é ali e queria que fosse em outro lugar? Alguma dúvida? Não, eu acho que a galera Nada, entendeu. Cátia. Beleza, que bom. Tranquilo. Vai lá. Não, porque a galera tava mandando aqui no chat, tava acertando tudo. Então, monstro. Todo mundo acertou, então quer dizer que todo mundo entendeu, né? Mas vamos lá, se alguém tiver com vergonha também, qualquer coisa me chama depois, eu dou uma ajuda, tá? Então vamos pro próximo. Aqui ficou meio jogado, mas vamos lá. No slide, né? Ficou só a cara desse cara aqui. Esse aqui é o Thales. O Thales, eu vou deixar as anotações até aqui embaixo, já que a gente estava fazendo assim. Não é o professor de literatura. Não, esse aqui é o Thales de Mileto, tá? Ele é um dos 7 sábios da Grécia. E aí o que eu queria falar com vocês era essas coisas da anotação, né? Mas a gente passa depois. Então, ele é um dos 7 sábios da Grécia. Ele, acho que foi antes de Cristo, tá? Acho que é um negócio tipo 400 anos antes de Cristo que ele viveu. Esse cara aí, agora a gente vai entrar um pouco de história para te falar um pouco de matemática, mas eu acho importante passar porque vocês veem de onde veio as coisas, como é que foi pensado e tal. Que horas que acaba a aula, cara? Só para saber? Às 10, né? Às 10, isso. Tá bom, beleza. Então esse aqui é o Tales de Mileto, um dos 7 sábios da Grécia. Essa lista de 7 sábios, na verdade, ela tem 22, né? Um negócio engraçado. Mas o que acontece? Conforme foi passando o tempo, esses sábios foram trocando. Então sempre tem, agora os 7 sábios não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora os 7 sábios são outros. E aí são sempre 7 sábios. Mas conforme a história foi andando, o Thales, ele sempre ficou entre os 4 fixos dos sábios, tá? Então esse cara é um cara importantíssimo ali na história da Grécia. Ele na verdade, não acho que a profissão matemático existia, mas naquela época não se era só matemática, né? Ele era um filósofo, o cara era astrônomo, ele era matemático, ele era vendedor, tem vários indícios que, por exemplo, ele era comerciante, então o cara ele fazia várias coisas, né? Então ele era filósofo, acho que era uma definição melhor para ele era filósofo. E aí eu queria falar um pouquinho dele e falar de como ele pensava as coisas, né? Então, quando você tem lá na Grécia Antiga, você tem a mitologia, tem o pensamento muito religioso, muito em cima disso aqui. E ele foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, a pensar na sociedade, no funcionamento dela com o mundo natural, né? No mundo natural. Então, ele queria saber das coisas que aconteciam, não explicando pela mitologia, não explicando, tipo, isso daqui aconteceu porque Zeus
enviou um raio de não sei o que lá. Não, ele explicava, ele queria explicação das coisas do mundo natural mesmo. Não, isso aqui aconteceu, a bolinha rolou porque existe a gravidade. Claro que não foi ele que falou isso, mas ele queria saber esse tipo de coisa, né? A partir disso, sem explicações mitológicas, esse tipo de coisa. Então ele procurava as respostas em princípios naturais mesmo. Então, buscando bem isso. Acho que aqui tem duas frases deles que vocês conhecem, são frases atribuídas ao Tales e aos sete sábios, tá? Meio que forma um conjunto de ideias, todos eles. Então, essa conhece-te a ti mesmo foi ele que escreveu, também, né, que era um negócio mais de filosofia, e a certeza é perfeita da ruína. Isso aqui eu acho uma frase bem legal, porque ela meio que também vai embasar depois vai embasar depois o desenvolvimento científico, que mesmo na matemática, que é um negócio que eu queria falar para vocês, essas demonstrações que a gente mostrou, se a gente não tivesse essas demonstrações, esse tipo de negócio bem físico e bem palpável, nada assim na matemática, nada na ciência, ela é uma certeza. A gente sempre vai melhorando esse tipo de coisa, vai colocando a teoria em cima de teoria e vai avançando. Então, por isso que essa demonstração aqui ela é bem óbvia, é bem clara, mas se, por exemplo, isso aconteceu, por exemplo, lá com Einstein, que fez com a teoria da relatividade, se você tem alguma coisa que você quebra uma outra teoria, aquela teoria tem que ser revista, tem que ser feita. Então, bem isso aqui, você vê que o cara já pensou lá em 400 anos antes de Cristo, ele já tinha pensado em algo que vai ajudar a nossa ciência a desenvolver pelo resto do tempo, né? E aí aqui eu queria falar para vocês como esse cara foi importante, como esse filósofo foi importante. Então aqui a gente tem que o Tales é o primeiro aqui, ó, 600, eu até errei, são 600 anos antes de Cristo. E ele tem várias escolas de filosofia, né? Então, cada cor aqui é uma escola de filosofia diferente. Então, a gente tem vários filósofos aqui da sociedade grega antiga, e o Tales de Mileto é o primeiro deles. Então, a gente tem aqui o Anaximander, a gente tem aqui o Pitágoras, que a gente ouve falar bastante, a gente tem aqui o Sócrates. Olha onde o Sócrates vem. O Tales influencia o Heráclito influencia o Parmênides, e o Parmênides influencia o Sócrates. Então, você vê que o cara vem lá de trás influenciando todo mundo aqui, toda uma escola, todas as escolas de filosofia na Grécia, esse cara influenciou. Então, às vezes a gente fala de matemática e tal, mas eu queria mostrar para vocês como às vezes tem mais coisa por trás disso daqui, né? Então, como eu falei, é uma teoria construída sobre teoria, né? Então, é conhecimento sobre conhecimento que isso aqui é escrito. Então, desculpa. O Tales, falando aqui, o Tales é o Tales de Mileto, né? Então, onde que fica Mileto, né? Vocês têm um chute, eu já mostrei aqui para vocês, mas na Grécia Antiga, isso daqui tudo era do Império Grego, né? Mas isso daqui, ó, hoje em dia a gente chama de Turquia. Isso aqui é a Turquia, ele vinha aqui de Mileto, a cidade de Mileto fica aqui na Turquia, aqui no Porto. Então isso aqui já até indica, por exemplo, o que o Tales vai fazer. Ele é um comerciante, ele fica navegando isso daqui, fica navegando na Grécia, ele vai para o Egito, aqui, que fica aqui mais para baixo, volta, ele tem, aqui para cá, para o lado direito, você tem muito contato com o Oriente Médio, com a Ásia. Então ele teve bastante contato com várias culturas, com várias pessoas diferentes, e por isso também que ele pôde ter essas ideias diferentes. Ele não ficou sempre no mesmo também, né, da mitologia, aquele negócio e tal, ele foi buscar essas ideias diferentes e falou, não, teve contato com o pessoal daqui, pessoal dali, ele vai aprendendo muitas coisas diferentes e ele começa a pensar um pouco diferente também, tá? Então, Grécia, Egito, um pouco ali na Ásia, o Oriente Médio, ele vai tendo todos esses contatos, acho bem legal. Então, a gente sabe que o Tales é esse filósofo aí, um dos 7 sábios, um importante, que faz todas essas escolas aqui de filosofia. Então, por que a gente está falando dele numa aula de matemática, né? É porque o Tales, ele vem aqui e ele fala do Teorema de Tales, tá? Que a gente chama de Teorema de Tales. A gente tem aqui a semelhança de triângulos.
Então, o que acontece? O Thales foi lá para o Egito, e o Egito já tinha aquelas pirâmides sensacionais, enormes, é enorme mesmo, um negócio incrível. E aí o cara tava lá e ele aprende várias técnicas legais com os egípcios, né, várias coisas com os egípcios. Não que os egípcios tenham ensinado, também tem que ser crítico nessa parte. O Thales fazia parte ali meio que ele é um colonizador, né? Então ele vai lá colonizar, tal, vai explorar a mão de obra. E aí ele traz essa ideia que os egípcios eles eram muito bons em construções, né? E aí ele observa os egípcios fazendo retas paralelas. Então, na hora que os caras fazem, nas retas interseccionais, desculpa, estava lendo. Então eles fazem as retas interseccionais. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Os egípcios vão fazer lá a pirâmide. Aí eles fazem duas retas. Eles fazem duas retas interseccionais. Então tá aqui feitas as retas, elas se interseccionam, que a gente fala, que é quando elas cruzam assim. Então elas são retas interseccionais, elas cruzam. E aí elas cruzam aqui. Aí como é que os egípcios falavam que essas retas estavam iguaizinhas umas às outras? Eles passavam essas retas aqui, ó, paralelas. Então a gente tem uma reta aqui, vai lá. Só avisando que faltam uns 3, 4 minutos, tá? Eu tô correndo um pouco agora. Vamos lá. Boa. Então eles fazem essas retas paralelas, e aí vocês veem que se tiver tudo certinho, se essa reta aqui, ó, AB, e essa reta AC, se elas estiverem certinho mesmo, esses ângulos aqui, esse ângulo interno, esse ângulo interno e esse ângulo interno, eles vão estar iguais. Vão ser todos os ângulos internos iguais. Então ele observa isso daí, ele fala, caraca, mano, que ideia boa pra você construir os negócios. Tipo, é muito fácil você botar uma reta paralela lá e você já vê isso, né? Então, ele vê isso daí, ele fala, pô, mas isso daí, ele começa a pensar, ele vê que dá uma semelhança de triângulos isso daí, tá? Então, ele pensa que você pode usar essa mesma reta para medir triângulos. Então, qual triângulo que é isso aí? Quais triângulos são semelhantes aqui? A gente tem esse segmento de reta, que é esse AE, sobre o EB, que é esse daqui, é a mesma coisa que esse AF sobre o FC. Então, você tem esse triângulozão e esse triângulozinho aqui. Seria mais ou menos essa ideia. A gente tem esse triângulozinho AE, AF, esses aqui em cima, sobre o EB e o EF, tá? Que é essa debaixo das retas paralelas. Ele percebe isso. E a gente tem essa relação aqui do desenho de semelhança de triângulos do Teorema de Tales. Então ele vai lá, vê isso com os egípcios e ele tem isso daqui. Aí você fala, pô, legal, o cara percebeu isso daí, mas o que você faz isso daí? Então ele queria saber, ele falou, pô, essas pirâmides são grandes mesmo, mas eu não sei qual que é a altura disso daí, eu quero voltar lá para a Grécia, eu quero falar, pô, os caras fizeram uma pirâmide enorme, e, pô, mas como é que eu vou dar ideia de qual o tamanho dessa pirâmide para os caras? Ele falou, não, tem que saber qual que é o tamanho da pirâmide. Como é que você sabe o tamanho da pirâmide? Para saber o tamanho da pirâmide, não dá para você ir lá e ficar medindo a pirâmide com uma fita métrica, né? 3 km de altura, pô, da hora. Legal, não vai dar para fazer isso. Então ele faz isso pela semelhança de triângulos. E aí ele tem uma sacada muito legal. Então ele vai lá, ele decide fazer essa medida, ele usar essa técnica que foi ensinada a ele pelo comprimento da sombra da pirâmide, ele consegue tirar a altura dela por esse negócio de semelhança de triângulos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que acontece? Ele vai lá e fala, pô, eu não tenho como medir, não tenho como colocar a fita métrica lá na pirâmide. Mas ele vê a sombra da pirâmide, a sombra às vezes está pequenininha, não está tão grande, ele consegue medir ali a sombra. Pô, dá 50 metros de sombra, beleza, eu consigo medir a 50 metros de sombra. E aí ele faz o seguinte, ele tem que fazer uma semelhança de triângulos. Então, com que semelhança, com que triângulo ele vai fazer? Ele vai semelhar essa pirâmide com qual triângulo? Aí ele tem a ideia disso daqui. Lá era areia, tudo. Ele pega essa sombra aqui, né? Essa é a sombra da pirâmide. Ele pega um graveto, tá? Ele pega um graveto, enfia o graveto na areia e aí ele vê a sombra no graveto. Então, a sombra do graveto deu aqui 20 centímetros. Você concorda comigo que esse sol está incidindo isso aqui, tá batendo no graveto e está batendo na pirâmide do mesmo jeito que bate no graveto? Se os dois batem do mesmo jeito, ele faz o mesmo ângulo, né? Fazem o mesmo ângulo aqui em tudo. Aqui, ó.
faz esse ângulo aqui, faz esse ângulo aqui. Então, se ele faz o mesmo ângulo, ele consegue fazer, por semelhança de triângulo, ele consegue tirar essa medida aqui, dessa sombra aqui, ó. Então, ele pega desde a metade aqui da pirâmide, ele sabe qual que é essa base aqui, e aí ele fala, pô, tem mais um pouquinho de sombra. E aí ele consegue fazer, através da semelhança de triângulo, a gente consegue fazer através da semelhança de triângulo, a gente consegue fazer essa medida aqui. Eu queria fazer com vocês, mas acho que já passou até 1 minuto aqui da aula. Então, Eu vou mandar um vídeo depois para vocês com essa demonstração aqui, tudo bem? O que você acha, Kaki? acho que pode ser. Pode ser? Vocês conseguiram acompanhar mais ou menos? É que eu acho que eu passei muito tempo na história lá. Não, mas foi ótimo. Só queria avisar aí para a galera. Eu queria fazer uma pergunta, assim. Primeiro, o que vocês acharam da aula, assim? E como que vocês estão se organizando aí para estudar? Se querem que a gente mande exercícios durante a semana? Porque a gente pensou em mandar uma listinha de exercícios, né? Com uns 4, 5 exercícios